Você acreditaria se eu dissesse que as pragas do Egito poderiam retornar hoje? Sim, você ouviu certo. Neste vídeo, desvendaremos verdades chocantes e contraintuitivas sobre as 10 pragas mais temidas da história. Contra todas as crenças, cientistas agora apontam para evidências que esses eventos bíblicos podem nos ensinar algo crucial em nossa luta moderna contra desastres naturais. Fique conosco e descubra. Não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar suas reflexões nos comentários abaixo. Sua voz é uma parte vital desta jornada que empreendemos juntos. Deus envia 10 calamidades sobrenaturais ao Egito para libertar os israelitas, que eram mantidos em cativeiro. Cada praga tinha um propósito distinto e muitos fenômenos e pequenos prodígios ocorreram durante esses eventos. Vamos explorar os mistérios ocultos por trás de cada uma delas. Inicialmente, os israelitas estavam bem estabelecidos no Egito, mas com a ascensão de um novo faraó, que começou a marginalizá-los e a impor pesados tributos, a situação deteriorou-se até que ele iniciou uma campanha de extermínio contra eles, impondo uma escravidão brutal. Então Deus convoca Moisés com o apoio de Arão e os incumbe de liderar a libertação. Deus instrui: vocês dois são os escolhidos para conduzir os israelitas para fora do Egito. Vão ao faraó e demandem liberdade. Deus adverte que o faraó se recusará, e então começarão as pragas. Moisés e Arão se apresentam perante o faraó, que, como previsto, rejeita o pedido. Moisés então o alerta: se você não conceder a liberdade, a primeira praga será a do sangue. Moisés explica que o rio Nilo, juntamente com todas as outras fontes de água, se transformarão em sangue. O faraó, contudo, permanece inabalável. Nesta praga, Deus instrui Arão e não Moisés a agir. Arão, usando seu cajado, toca no Nilo, transformando suas águas em sangue. Mas por que Arão e não Moisés? A razão remete ao nascimento de Moisés, que foi colocado no Nilo e salvo por ele quando a filha do faraó o encontrou. Seria inadequado para Moisés infligir uma praga ao rio que o salvou na infância. Assim, todas as águas do Egito, não apenas o Nilo, mas também outras fontes e até o suco das frutas, transformaram-se em sangue. Você pode questionar: quanto tempo essa praga durou? Persistiu por 7 dias. Como os egípcios sobreviveram durante esse período e o que ocorreu com o povo de Israel? Os israelitas não foram afetados por essa praga, o que aumentou o desespero dos egípcios, pois enquanto os israelitas bebiam água pura, os egípcios só encontravam sangue, mesmo nas mesmas fontes. Tentativas de beber da mesma jarra ou trocar as jarras entre israelitas e egípcios resultavam em milagres. A água destinada aos israelitas permanecia água, e o que era dado aos egípcios transformava-se em sangue. Como então os egípcios conseguiram sobreviver? Eles começaram a comprar água dos israelitas, que miraculosamente continuava pura após a transação, trazendo riqueza inesperada aos israelitas durante essa semana. Por que Deus enviou especificamente a praga do sangue? O Nilo era adorado como um deus no Egito, símbolo de prosperidade. Ao transformar suas águas em sangue, Deus queria mostrar que não existem outros deuses, apenas Ele. Curiosamente, os feiticeiros do faraó conseguiram replicar o fenômeno, mas não foram capazes de reverter a praga. Esta praga, assim como as subsequentes, segue o princípio de Midá Keneged Midá, medida por medida. Os egípcios haviam lançado bebês israelitas ao Nilo. Agora, enfrentavam o rio transformado em sangue. Além disso, é mencionado que o faraó, que se tornou leproso, matava crianças para tentar curar-se com seu sangue, o que justifica a resposta divina de sangue. Após esta praga, segue-se a das rãs, outra curiosidade divina, também originada do Nilo, agora purificado da praga anterior.
Mais uma vez, é Arão quem realiza o milagre, por razões similares às da praga do sangue. Com a chegada dessa praga, emerge uma rã gigantesca do Nilo, causando um enorme alvoroço entre os egípcios, com seu barulho assustador. Os egípcios, tentando eliminar essa ameaça, começam a atacá-la, mas, paradoxalmente, cada golpe na rã faz com que mais rãs surjam dela, levando a uma invasão massiva. Essas rãs se espalham por todo o Egito, invadindo cada canto das residências, inclusive nos fornos, misturando-se aos alimentos e causando um odor e sabor desagradáveis, além do ruído insuportável. O desespero toma conta dos egípcios, ao ponto de o próprio faraó implorar a Moisés para interceder por eles e cessar a praga. Por que especificamente rãs? Uma das razões é que os egípcios forçavam os escravos israelitas a capturar répteis e outros animais repulsivos para entretenimento das crianças egípcias. Agora, enfrentam uma invasão desses mesmos tipos de criaturas. Ademais, os gritos incessantes dos egípcios aos escravos durante a escravidão são agora espelhados pelos incessantes coachares das rãs, que se tornam uma fonte de grande perturbação para os egípcios, replicando o tratamento que eles impuseram aos israelitas. Piolhos. Esta praga origina-se da terra, com Deus ordenando a Arão para conduzi-la e não Moisés por um motivo particular. Recordando o episódio bíblico, Moisés uma vez matou um egípcio que estava agredindo um israelita e escondeu seu corpo na terra, que por sua vez ajudou Moisés a escapar da ira do faraó, permitindo sua fuga para Midian. Devido a essa gratidão para com a terra, Moisés não é escolhido para invocar esta praga. O resultado é que a terra se transforma em piolhos com 14 tipos diferentes, alguns tão grandes quanto ovos de galinha. Esses piolhos infestam pessoas e animais por todo o Egito, causando uma coceira insuportável que leva ao sangramento pelo corpo todo devido à intensa irritação e picadas. Isso não só afeta fisicamente os egípcios, mas também começa a desestabilizar a economia do país. Os feiticeiros do faraó, apesar de suas habilidades em replicar outras pragas, encontram-se incapazes de combater ou mesmo imitar a praga dos piolhos devido a uma limitação da magia negra, que não consegue afetar seres tão minúsculos. Eles reconhecem, então, diante do faraó, que essa calamidade só poderia ser um ato divino, admitindo a incapacidade de sua magia frente ao poder de Deus. Essa praga é enviada especificamente como uma resposta à proibição egípcia de os israelitas se banharem e manterem-se limpos, além de refletir a obrigação de fazer tijolos com a terra, que agora se volta contra eles, simbolizando que as condições impostas aos israelitas agora são experimentadas pelos próprios egípcios. Feras. A praga das feras introduz um ataque devastador por uma variedade inimaginável de animais selvagens, não se limitando apenas a leões e tigres, mas incluindo também hienas e até criaturas aquáticas como peixes e polvos. Estes animais foram enviados por Deus para afligir os egípcios, começando a atacar qualquer pessoa que estivesse fora de suas casas. As feras não poupavam ninguém ao ar livre, causando ferimentos graves e instaurando um medo intenso entre os egípcios, ao ponto de eles não se atreverem a sair sem a companhia de um escravo israelita, acreditando que os judeus, por não serem afetados pelas pragas anteriores, os protegeriam. No entanto, as feras atacavam os egípcios e poupavam os israelitas, mesmo em situações onde crianças egípcias eram carregadas nos braços dos escravos. A razão para o envio das feras está ligada ao tratamento cruel dos egípcios aos escravos israelitas, que eram usados como iscas ou participantes forçados em caçadas e combates brutais com animais, servindo de entretenimento cruel. Agora, os egípcios sofrem as consequências de seus atos, enfrentando os mesmos perigos que impuseram aos israelitas.
Peste. Esta praga é particularmente focada nos animais dos egípcios, causando uma peste que não afeta os humanos diretamente, mas dizima os rebanhos no campo, enquanto os animais guardados em locais protegidos, como estábulos, são poupados, com exceção dos pertencentes ao faraó. Economicamente, a perda é devastadora, pois os animais desempenhavam funções críticas desde transporte e trabalho até fonte de alimento. Além disso, muitos desses animais eram considerados sagrados, representando deuses, o que adiciona uma dimensão religiosa à crise. Essa praga responde ao abuso dos egípcios, que tratavam seus escravos israelitas como animais, forçando-os a realizar trabalhos destinados a bois, como puxar carroças ou carregar cargas pesadas, além de roubar frequentemente os animais dos israelitas. Assim, a peste nos animais reflete a injustiça sofrida pelos escravos, retribuindo aos egípcios com a perda de seus próprios recursos animais. Um castigo divino, alinhado ao princípio de medida por medida. Úlceras. As úlceras mencionadas na praga são, na verdade, pústulas dolorosas e inflamadas que causam intensa ardência e coceira na pele, além de emitirem um odor desagradável dos corpos afetados. Esta praga atingiu exclusivamente os egípcios, exacerbando seu sofrimento. Curiosamente, durante esta praga, os feiticeiros do faraó tentaram replicar ou curar essas úlceras usando suas técnicas de magia negra, mas fracassaram completamente. Não só falharam em aliviar ou replicar a condição, como acabaram eles mesmos cronicamente afetados por essas úlceras mesmo após a praga ter passado e os egípcios terem se curado. Esta praga foi enviada por Deus como uma resposta direta à maneira como os egípcios tratavam os escravos israelitas, especialmente em relação aos cuidados com a pele e a higiene pessoal. Os israelitas eram obrigados a preparar e ajustar a água nas casas de banhos egípcias, cuidando para que tudo estivesse perfeito, para que os egípcios pudessem cuidar de suas peles, mas nunca lhes era permitido usar essas instalações para si mesmos. Além disso, se um escravo israelita fosse pego se coçando, um reflexo natural da falta de higiene adequada, ele seria açoitado. Assim, as úlceras representam uma retribuição divina, fazendo com que os egípcios experimentem a ardência e o desconforto que infligiram aos seus escravos. A próxima praga que se segue é a do granizo. A praga do granizo trouxe um fenômeno extraordinário e aterrorizante. Enormes bolas de gelo contendo fogo em seu interior. Moisés advertiu o faraó e os egípcios que apenas aqueles que estivessem fora de suas casas durante a praga sofreriam as consequências, enquanto aqueles que respeitassem a advertência e permanecessem dentro estariam seguros. Esta praga não só desafiou os egípcios a reconhecer e temer a Deus, mas também demonstrou um milagre duplo com o granizo transparente e o fogo encapsulado. Muitos ignoraram o aviso e permaneceram ao ar livre com seus animais, resultando em mortes e ferimentos severos quando as bolas de granizo explodiam ao contato, liberando chamas que queimavam e gelo que congelava. Acompanhada de trovões e relâmpagos intensos, esta praga infligiu terror profundo ao faraó e aos egípcios. A devastação foi extensa, afetando pessoas, animais e colheitas, embora não todas as plantações tenham sido destruídas. O motivo dessa praga, além de punir os egípcios por seus maus tratos físicos aos escravos israelitas, reflete uma ironia divina em resposta aos planos egípcios de apedrejar os judeus, conforme descrito no Midrash. Deus fez com que aqueles que planejavam atacar fossem eles mesmos atingidos no campo pela chuva de pedras. A praga simbolizava a justiça divina, aplicando aos egípcios o tratamento que eles haviam reservado aos israelitas. A praga seguinte foi a dos gafanhotos, descrita como uma nuvem densa que cobria o céu. Uma visão impressionante
que continuou a série de retribuições divinas contra o Egito. A praga dos gafanhotos foi uma visão apocalíptica, com uma nuvem tão densa que transformou o dia em noite, lembrando a próxima praga da escuridão. 7 tipos de gafanhotos desceram sobre o Egito, consumindo tudo o que havia sobrevivido ao granizo. As plantações que começavam a se recuperar foram completamente devastadas por essa onda de insetos famintos. Quando os campos ficaram desprovidos de alimento, os gafanhotos invadiram as casas dos egípcios, alimentando-se de qualquer reserva alimentar disponível, gerando um enorme desconforto e ruído. A situação econômica do Egito, já fragilizada, foi ainda mais comprometida tanto nos campos quanto dentro das casas, ao nível mais básico da alimentação. Curiosamente, alguns egípcios pensaram em coletar e armazenar os gafanhotos como uma fonte alternativa de alimento, o que seria viável, pois alguns tipos de gafanhotos são considerados kasher e comestíveis segundo a Bíblia. No entanto, ao final da praga, nenhum gafanhoto restou no Egito, eliminando essa possibilidade de aproveitamento, mesmo do aspecto negativo da praga. A escolha divina de enviar gafanhotos tinha múltiplas camadas de significado, além de destruírem as plantações, refletindo o trabalho forçado dos israelitas que cultivavam sem poder usufruir dos frutos de seu labor. A praga também negou aos egípcios qualquer benefício residual do granizo que poderia ter hidratado as plantas restantes. A praga dos gafanhotos assegurou que nada do que o granizo pudesse ter beneficiado sobrevivesse, desferindo outro golpe duro contra a economia egípcia e ensinando uma lição sobre a futilidade dos esforços humanos contra a vontade divina. Escuridão. A praga da escuridão trouxe um fenômeno sobrenatural e exclusivo em comparação com as outras pragas. Inicialmente por 3 dias, o Egito foi envolto em uma escuridão tão densa que era palpável, uma ausência completa de luz que impedia os egípcios de realizar qualquer movimento como se levantar ou sentar. Contudo, essa escuridão não afetava os israelitas, que estavam envoltos em uma espécie de redoma de luz, onde quer que fossem, iluminando seus caminhos e espaços. Curiosamente, esta foi a única praga que também impactou alguns dos israelitas. Cerca de 80% dos israelitas preferiram permanecer no Egito, apegados às práticas e idolatrias egípcias, e não desejavam partir para a terra prometida. Esses israelitas morreram durante esta praga, simbolizando uma purgação daqueles que estavam espiritual, mental e culturalmente escurecidos e não queriam seguir o caminho da liberdade e renovação proposto por Deus e Moisés. A escuridão também serviu para ocultar dos egípcios a morte desses israelitas, evitando que percebessem uma possível fraqueza entre os israelitas, ou pensassem que Deus havia abandonado seu povo. Durante essa praga, alguns israelitas que ajudavam os egípcios puderam observar as riquezas escondidas em suas casas. Isso preparou o caminho para o eventual êxodo, quando os israelitas pediram e receberam esses tesouros, conforme prometido por Deus, que afirmou que sairiam com grandes riquezas. A escolha da escuridão como praga tem múltiplas camadas de significado. Ela reflete o estado de opressão e escuridão em que os israelitas foram mantidos, simula a escuridão dos poços, prisões onde muitos escravos foram confinados, e responde à tentativa egípcia de escurecer ou extinguir a existência do povo judeu. Agora, os egípcios experimentavam uma escuridão comparável, vivenciando a angústia e o medo que haviam imposto aos israelitas. Essa praga prepara o cenário para a última e mais devastadora praga, que seria decisiva para a libertação dos israelitas do Egito. Morte dos primogênitos. A última das pragas, a morte dos primogênitos, é marcada por sua severidade e impacto dramático. Deus predisse que à meia-noite todos os primogênitos no Egito morreriam,
desde o primogênito do faraó até o primogênito da pessoa mais humilde, incluindo os primogênitos dos animais. Este evento significava uma sentença de morte universal para todos os primogênitos no território egípcio. Curiosamente, o próprio faraó, sendo o primogênito, não foi morto durante esta praga. Deus escolheu poupá-lo para que ele testemunhasse a completa ruína de seu reino e enfrentasse a realidade da libertação dos israelitas, culminando no evento da abertura do Mar Vermelho, que ainda seria estudado. Um detalhe particularmente intrigante desta praga é que, em algumas casas, mais de uma criança morria. Isso ocorria porque em famílias recompostas poderia haver mais de um primogênito, cada um relativo a um diferente relacionamento passado dos pais. Além disso, a morte dessas crianças expôs adultérios e traições dentro das famílias, revelando primogênitos de relacionamentos extraconjugais, o que trouxe à tona uma verdade perturbadora sobre a sociedade egípcia da época. A devastação e o luto generalizado finalmente quebraram a resistência do faraó. Ele reconheceu o poder e a supremacia do Deus de Israel, ordenando a Moisés e aos israelitas que deixassem o Egito imediatamente, levando tudo o que desejassem. Foi um reconhecimento explícito da existência e poder de Deus, marcando uma mudança fundamental na atitude do faraó e sinalizando o fim da escravidão dos israelitas e o início de sua jornada para a liberdade. Este relato da 10ª praga revela não apenas a severidade do castigo divino, mas também a complexidade das relações sociais e familiares no Egito Antigo, iluminando os profundos impactos psicológicos e sociais que esses eventos bíblicos tiveram sobre todas as partes envolvidas. Depois dessa mensagem, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar suas reflexões nos comentários abaixo. Sua voz é uma parte vital desta jornada que empreendemos juntos. Até o nosso próximo encontro. E por fim, leia a Bíblia. O Rei está voltando.